Fala galera, gostei de ter você comigo outra vez. Nós vamos juntos até o fim porque ainda tem muita coisa legal pela frente. E eu já quero começar trazendo um problema para você resolver. O propósito. Qual é o propósito da sua vida? Você já se perguntou sobre isso? O propósito é a razão pela qual algo é criado, a razão da sua existência. Por exemplo, nesse espaço todo aqui que eu estou, tem vários elementos e eu vou usar o exemplo desse banquinho. Para que ele serve? Qual é o propósito da sua existência? Para a gente se sentar nele. Eu posso falar a respeito da minha roupa, de um aparelho celular, de várias outras coisas. Tudo aquilo que a gente olha, a gente precisa pensar qual é o propósito da sua existência. E agora eu pergunto para ti, a vida, ela tem um propósito? Porque se não tem, qual que é o sentido de vivê-la? No final, nada importará e você não passa de um acidente cósmico condenado à sua existência na Terra. Se você quiser descobrir o propósito da sua vida, você tem duas opções. Adivinhar e supor, criando um significado que lhe dê a razão para existir, ou perguntar a quem te criou. A sociedade em que vivemos, culturalmente, vai preferir sempre a primeira opção. Já ouvi muita gente dizendo, como assim você ainda está nessa de acreditar em Deus? Ou, a vida não tem sentido, você que tem que criar o seu próprio propósito. Mas será realmente ilógico acreditar na existência de Deus? Esta é uma pergunta que não podemos responder de qualquer forma, pois a resposta determinará como vivemos, mas acima de tudo dirá quem nós somos. Algo que devemos ter em mente é que, quando falamos da existência de Deus, não podemos colocá-lo em um tubo de ensaio no laboratório para saber se ele existe ou não. A ciência lida principalmente com fenômenos observáveis e mensuráveis, e a existência de Deus é uma questão que está além do alcance dos métodos científicos convencionais. O mesmo aconteceria se tentássemos avaliar a existência de uma figura histórica como Alexandre o Grande, Cleópatra. A forma de avaliar sua existência é por meio de evidências que apontem ou não para essa realidade. E a verdade é que não há evidências sobre a existência de Deus que possam convencer racionalmente todas as pessoas, nem mesmo a argumentar ao contrário. Então, precisaremos usar uma balança e assim avaliaremos o peso dos argumentos e isso nos ajudará a responder à pergunta: Deus existe? O primeiro argumento para a existência de Deus é o cosmológico, que afirma que dentro do nosso mundo natural, todo efeito requer uma causa. Tudo que existe deve sua existência a algo anterior, pois como disse o filósofo grego Parmênides, do nada, nada provém. Volto de novo no meu exemplo. Aqui no nosso estúdio, nós temos vários outros elementos. Todos eles foram criados por alguém. Eles não surgiram do nada. Portanto, o nosso universo, para existir, precisa de um ser eternamente anterior à sua existência e fora dele, não limitado por nossas leis naturais. Um ser que não está sujeito às limitações temporais, que não ocupa nem está limitado pelo espaço, que não é composto de matéria, cujo poder é absoluto e ilimitado e que não requer nenhuma causa externa para sua origem ou sustento contínuo. Já que, como não pode haver uma sucessão infinita de causas, também não pode haver uma sucessão infinita de razões. O argumento cosmológico propõe, premissa número 1, tudo que começa a existir tem uma causa. Premissa número 2, o universo começou a existir. E a conclusão, o universo tem uma causa. O segundo argumento para a existência de Deus é o do design, também conhecido como um argumento teleológico. O que isso quer dizer? Ele afirma que, ao juntar as peças da natureza, assim como um quebra-cabeça, e perceber que há um design nela, isso só poderia acontecer se houvesse um designer inteligente e não peças ao acaso. Da mesma forma, o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 20, que as coisas invisíveis de Deus tornam-se claramente visíveis, sendo entendidas por meio das coisas feitas. Grandes figuras da ciência como Isaac Newton, Copérnico, Galileu Galilei, Pascal ou Kelvin, enfim, vários outros compartilham a mesma opinião.
Entre as evidências que sustentam este argumento, encontramos o ajuste fino das leis e constantes físicas, informação biológica do DNA e a complexidade irredutível de muitos órgãos e funções dos seres vivos. O ajuste fino das leis e constantes físicas. O cosmos é regido por leis físicas tão precisas que qualquer modificação, por menor que seja, tornaria impossível a vida na Terra e, claro, a nossa existência humana. Existem muitos parâmetros que devem se encaixar perfeitamente em margens muito estreitas de ajuste fino para que a vida na Terra seja possível. Se apenas um deles fosse alterado minimamente, o universo entraria em colapso. Segundo, a informação biológica do DNA. É matematicamente impossível que a complexa informação contida nessas estruturas tenha surgido ao acaso, sem propósito ou planejamento prévio. Nenhum algoritmo ou lei da natureza é capaz de produzir informação, pois ela sempre requer um informante inteligente. Por último, a complexidade biológica. Se um sistema requer várias partes harmônicas para funcionar, é irredutivelmente complexo. E podemos concluir que foi produzido como uma unidade integrada. Um sistema assim jamais poderia ter sido produzido por meio de uma evolução gradual, pois qualquer sistema anterior mais simples que faltasse alguma parte não funcionaria adequadamente. O argumento do design propõe, premissa número 1, se houver um design na natureza, deve haver um designer. 2, existe um design na natureza. Portanto, concluímos que Deus deve existir. Terceiro argumento para a existência de Deus é a moral. Quando não há um absoluto moral, o que é certo e errado torna-se relativo aos indivíduos, às sociedades. No entanto, não é de maneira alguma possível viver assim. Todos os seres humanos têm sentimentos morais. Isso é o que chamamos de consciência. Na tela, irão aparecer diferentes manchetes para vocês de notícias e você deve decidir se a ação que aparece aí está correta ou incorreta de acordo com a sua moral. Um pai que abusa da sua filha de 10 anos. Ataque terrorista que deixa 10 mil feridos. Mulher que é brutalmente assassinada pelo marido. Matou colega de trabalho por se deitar com a sua mulher. Irritou-se com o chefe e incendiou toda a fábrica. Na prática, todos consideramos inevitavelmente alguns princípios como normativos de forma absoluta, com base nos quais julgamos o comportamento de todos aqueles que não se orientam pelos nossos princípios. Mas o que nos dá o direito de agir assim, se todas as crenças de natureza moral são relativas? Absolutamente nada, mas também não podemos deixar de fazê-lo. Estamos convencidos de que existem absolutos morais externos a nós, que aplicamos precisamente à avaliação de nossos sentimentos morais. Se não houver um referencial moral externo pelo qual julgar os valores e os sentimentos das pessoas, qualquer julgamento moral que emitamos, como você fez com as notícias que mostrei, será arbitrário, incluindo todas as avaliações subjetivas e internas. Se acreditamos que os direitos humanos são uma realidade inquestionável, faz muito mais sentido que Deus exista do que não. Em resumo, o argumento moral propõe, premissa número 1, se existem valores morais objetivos, deve haver um referencial moral externo. Premissa número 2, existem valores morais objetivos. Conclusão, portanto, existe um referencial moral externo. Como mencionei lá no início, não há evidências sobre a existência de Deus que possam convencer racionalmente todas as pessoas. O mesmo acontece ao contrário, mas é preciso mais fé para não acreditar em Deus do que para acreditar. Muito bem, chegou o momento do nosso desafio. Em nosso estudo aprendemos que o propósito de nossa vida é vivê-la para Deus, amando a Ele e ao próximo, e que podemos expressar esse propósito de 5 maneiras: adorando, pertencendo, imitando, servindo, compartilhando. O desafio é: escolha uma dessas 5 expressões e procure uma atividade prática para exercitá-la.
Por exemplo, adorando, comece todos os dias lendo a Bíblia e conversando com Deus em oração. Você escolhe qual fará. E aí, topa o desafio?